Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos visto quanto a epístola do apóstolo Paulo é possuída de uma riqueza singular. Nessa epístola nós temos uma variedade de doutrinas e verdades que nos são apresentadas, e apresentadas cada uma delas com profundidade teológica e pastoral. O que ele nos apresenta aqui, nós temos visto, é a riqueza do Evangelho, em todas as suas dimensões e em toda a sua profundidade. Nós temos visto lá, desde o início, no capítulo 1, a respeito da necessidade do Evangelho, pois todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, e portanto, igualmente, todos nós, gentios e judeus, estamos debaixo da ira do Senhor. Para isso também ele nos apresenta o Evangelho como resposta a esta necessidade, a resposta que o homem precisa para as suas mazelas, para o seu grande problema, que é o problema espiritual, está na resposta que o próprio Deus concede. Não na justiça que os homens obtêm pelo seu viver, mas na justiça que Deus concede pelo viver e morrer do Senhor Jesus Cristo, e também a sua ressurreição. E assim ele nos aponta para Jesus Cristo, nos dizendo que o justo viverá pela fé. Ele nos ensina, o apóstolo Paulo, a respeito daquela doutrina fundamental da justificação pela fé somente. E também ele nos falou, a partir do capítulo 6, 7, e também entrando no capítulo 8, a respeito da doutrina da santificação. Que o Evangelho não apenas nos liberta da culpa do pecado, perdoando os pecados, nos dando uma justiça que nós não temos, mas também o Evangelho nos liberta da força, do poder e do domínio do pecado, e assim nos faz novas criaturas, nos dá uma nova vida e força para viver para Deus. Mas como vimos na última ocasião, isso, por mais glorioso que seja, ainda não é tudo, e o Senhor nos dá uma bênção inigualável, o qual entesouramos enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo e guardamos no nosso coração como talvez o maior dos benefícios que o Evangelho pode nos conceder, que é a adoção de filhos. O Senhor tem nos dito na sua palavra que o Evangelho, aqueles que creem em Cristo, creem no Evangelho, não são mais filhos da ira, mas agora são filhos de Deus. E nós vimos, meus irmãos, na última ocasião, os privilégios dessa realidade que o apóstolo nos apresentou a partir do verso 12 até o verso 16. Ele nos fala dessa confiança que agora nós temos enquanto filhos, de nos aproximarmos de Deus com aquela confiança, com aquele amor filial e com até mesmo a ousadia e a liberdade de chamá-lo de nosso Pai. Da mesma maneira que Cristo chama, também chamamos. Cristo chama o seu Deus de Abba Pai, nós também o chamamos de Abba Pai. O próprio Cristo, quando estava para subir, ele disse: eu vou para o meu Deus e vosso Deus, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. E assim, por meio do Evangelho, irmãos, nos tornamos verdadeiramente, não simbolicamente, não analogicamente, mas verdadeiramente filhos de Deus. Que privilégio, meus irmãos, é o que nós temos no Senhor Jesus Cristo, que Ele nos concede esta confiança de sermos filhos de Deus. E, meus irmãos, a partir do verso 17 até o verso de número 25, o apóstolo ele pega esse tema da doutrina da adoção e ele desenvolve com ainda mais profundidade, mostrando as implicações de sermos filhos de Deus com respeito a dois aspectos da nossa experiência: o presente e o nosso futuro. Nós já vimos a respeito da liberdade que nós temos enquanto filhos de Deus de chamar a Deus de Pai, de termos a confiança do seu amor. Mas o que isso significa no dia a dia, tanto no presente quanto no futuro? O apóstolo nos apresenta, meus irmãos, portanto, essa dupla perspectiva dos filhos de Deus, o futuro e o presente dos filhos de Deus. E a primeira coisa, então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos apresenta com respeito, veremos em primeiro lugar o futuro dos filhos de Deus, aqui no verso 17,
é que ele nos apresenta a realidade de que se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Ah, meus irmãos, aqui está uma implicação gloriosa que ele desenvolve ainda mais, com mais profundidade, a respeito da realidade de sermos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, ele diz, por implicação, significa que nós temos uma herança para nós, que aquilo que é de Deus é nosso. Somos os seus filhos, somos então os seus herdeiros, o qual receberemos da sua parte ricas bênçãos que ele tem reservado para os seus queridos filhos e amados. No futuro, quando ele usa essa expressão herdeiros de Deus, obviamente não é da mesma maneira que nós usamos na nossa relação com os nossos filhos. Os nossos filhos recebem bênçãos com respeito à morte dos pais. Quando os pais morrem, os filhos herdam aquilo que fica para eles da possessão dos pais, passam agora a ser deles. E não é esse aspecto, claro, pois o nosso Deus, ele não morre. O nosso Deus, ele é eterno enquanto pessoa divina. Mas ele usa a palavra herdeiro para apontar para uma promessa futura. O filho, muito embora ele tenha parte em todos os bens da família, ele só toma verdadeira posse particular e pessoal no futuro, daquilo que será deixado para ele. É isso que ele está nos dizendo aqui, que existem bênçãos da parte de Deus para os seus filhos, existem possessões, coisas que o Senhor há de conceder, o qual ele ainda não concedeu, que está reservado para nós no futuro. De modo, meus irmãos, que por mais precioso que seja ser um filho de Deus no presente, por mais reconfortante que seja essa verdade, por mais cheio de glória e de bênção é podermos nos aproximar de Deus nessa confiança filial, o que o Senhor está nos dizendo aqui é que a plena experiência da filiação de filhos de Deus será gozada no futuro ainda. Ainda há muito mais para se experimentar. E ele nos fala aqui então dessa herança que nos foi deixada. Ora, esse conceito de herança é um conceito que o Senhor já havia desde a antiga aliança, desde o Velho Testamento, enfatizado de forma tipológica, se referindo a realidades espirituais, mas que estava lá presente de modo muito característico, especialmente com respeito à terra de Canaã. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, ele os tirou de lá e disse: é o meu povo, são os meus filhos, são meus. E agora eles tinham que peregrinar no deserto, mas o Senhor diz para eles: há uma herança que eu reservei para vocês, uma terra da promessa, assim chamado, que ele prometeu já a Abraão, e que depois ele cumpriu nos patriarcas, nos filhos dos patriarcas, em Israel, que é com respeito à posse de uma terra, chamada a herança do Senhor. Porém, meus irmãos, a terra que eles herdaram por herança, eles tinham compreensão, ou pelo menos deveriam ter compreensão, pois o Senhor assim os ensinou, de que aquela terra representava uma herança maior, uma herança espiritual, uma herança verdadeira, muito superior à herança de uma mera terra em um cantinho de todo esse planeta muito grande, que é aquela terra de Canaã. Meus irmãos, o Senhor prometeu a Abraão que ele haveria de ser herdeiro do mundo, não apenas herdeiro de um cantinho de terra, como hoje vemos é tão disputado pelos homens, mas a herança verdadeira, a herança da fé, não diz respeito a alguns quilômetros quadrados, mas diz respeito a algo muito maior. O próprio Abraão tinha ciência disso. Em Hebreus 11, refletindo a respeito dessa perspectiva que eles tinham de uma herança, o apóstolo lhe diz o seguinte, Hebreus 11, a partir do verso de número 13. Dizendo o seguinte, que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, ou, podemos dizer, sem ter obtido a herança, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
Porque os que falam desse modo, aí veja o que ele diz, manifestam, está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. A herança, meus irmãos, que o Senhor tinha anunciado desde a antiga aliança para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, com respeito à terra prometida, na verdade tinha repercussões ou implicações numa concretização muito superior. Uma pátria que vem dos céus, uma pátria celestial, que não é humana, que não é terrena, que não é nessa condição de pecado em que nós vivemos, de Adão. Quando eles entraram, meus irmãos, naquela terra, o que eles enfrentaram foi angústias, uma atrás da outra. Chegou ao ponto deles perderem a terra, não é? Por conta do pecado deles. Foram levados para o exílio. Por um tempo perderam a terra. A terra que era herança do Senhor foi possuída por outros que não têm parte nessa herança. Mas tudo isso para representar que aquilo ali não era a herança verdadeira que eles aguardavam. Jeremias compreendeu isso. O profeta Jeremias, que esteve ali durante o período do exílio babilônico e que chorou amargamente a perda da terra, vendo o seu povo ser levado para fora da herança do Senhor, ele disse o seguinte, no meio das suas angústias, em Lamentações 3, verso 24, com grande clareza teológica, Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, por isso esperarei nele. A minha herança é Deus, por isso eu sei que mesmo fora da terra, eu não perco a confiança, eu não perco a fé, eu não perco a esperança, pois não é a terra a verdadeira herança do Senhor. A minha herança é o Senhor. A minha herança é o próprio Deus. A herança celestial. Sermos herdeiros do mundo. De modo, meus irmãos, que quando compreendemos aqui, ou devemos compreender o que o Senhor nos fala por ser herdeiros de Deus, devemos voltar os nossos olhos para aquilo que não podemos obter neste mundo, mas aquilo que Deus dará para nós. Algo que é estritamente celestial, divino, vindo da parte de Deus. Ele nos ensina, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não nos deixa perdidos na compreensão do que é essa herança. Primeira coisa que ele nos fala a respeito dessa herança, veja, aqui novamente no verso 17, é que ela é uma herança compartilhada com o próprio Senhor Jesus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, aquilo que o Senhor tem para nós na condição de filhos é o mesmo que Ele tem para o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Talvez alguém pense para nós, é claro, Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus unigênito, e nós somos filhos adotados. Em certo sentido, nunca seremos como Jesus, na sua plenitude, na sua divindade. E talvez nos conformemos a uma posição de filhos de segunda categoria na família de Deus, mas o Senhor não nos trata dessa maneira. Ele nos dá a mesma liberdade que Cristo tem para nos aproximarmos de Deus o Pai, para chamá-lo da mesma maneira, Abba, Pai. Mas Ele nos dá não apenas a mesma liberdade, mas Ele nos dá a mesma herança. Aquilo que Jesus herdou na sua condição de Messias, na sua condição de Cristo, ao encarnar e fazer a vontade do Pai, e o Senhor lhe conceder ricas bênçãos, é o mesmo que Ele nos dará. Isso mostra a glória do status que temos como filhos de Deus, não é? Somos verdadeiros filhos, pois iremos receber uma verdadeira herança, a herança de Cristo. E meus irmãos, essa herança, meus irmãos, ela de fato ela é riquíssima em seus aspectos. Há muitas coisas que caracterizam essa herança. Se pudéssemos resumir essa herança em uma palavra, a palavra seria glória. Aquilo que Cristo recebeu enquanto herança da parte do Pai, o qual Ele compartilha conosco, tem um nome de glória. E portanto,
iremos receber a glorificação. Ser glorificado no final. Passar do estado de humilhação para o estado de glória. É a herança que receberemos da parte de Deus. Em Canaã, eles não passaram para um estado de glória. Ao contrário, a aflição continuou. As lutas, a batalha, as angústias acompanharam eles até a chamada terra da promessa, terra da herança. Mas quando entrarmos no estado de glória, onde Cristo está, juntamente com Ele em todos os seus aspectos, nós também estaremos livres de todas as aflições. O que é estar no estado de glória? Meus irmãos, estar no estado de glória é estar livre de todo sofrimento, angústias que nos acompanham nessa vida. Nós somos filhos de Deus, mas enfrentamos angústias. Ainda aqui, e ele irá falar mais sobre isso com respeito ao presente, no segundo ponto, quando veremos mais adiante. Mas desde já nós sabemos, e isso não é. Mas a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que no estado de glória, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, luto também não existirá. Não haverá separação, não haverá dificuldades, angústias de alma, ansiedades, preocupações. O estado de glória é o estado de bênção suprema. Mas não é apenas isso, meus irmãos. O estado de glória, como nós já falamos, é o estado onde existe a manifestação plena da presença de Deus com o seu povo. Hoje nós caminhamos com Deus, é verdade. Mas caminhamos com Deus não na plenitude da presença de Deus conosco. Deus está conosco com o seu Espírito, mas ainda assim podemos entristecer o Espírito, ou também apagar o Espírito. Por vezes nessa nossa caminhada, nós perdemos Deus de vista. Por vezes os próprios céus se fecham diante de nós e perdemos a percepção da presença de Deus. Parece que caminhamos no escuro. Ainda nessa vida. Mas o estado de glória, meus irmãos, é o estado de plena luz, onde a presença de Deus estará conosco, não em medida, não pela fé, mas na plenitude do desfrute da comunhão com Deus. E se você observar, meus irmãos, é justamente isso que Cristo ora para que ele recebesse como sua herança. Veja em João 17. Em João 17, quando o Senhor Jesus Cristo estava para ser glorificado, ele ora o seguinte. João 17, a partir do verso 1, o Senhor Jesus fala: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E observe o que ele diz agora nos versos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Meus irmãos, a herança que Cristo receberia, o qual ele roga ao Pai, naqueles seus últimos momentos da sua vida de humilhação, é que ele experimentasse com o Pai a glória que ele experimentava antes da sua encarnação. É que ele estivesse novamente na plena comunhão com Deus, e desfrutasse do seu amor, desfrutasse da sua luz, desfrutasse desse relacionamento pleno e maravilhoso, que ele chama de glória, um relacionamento de glória. Ele diz: é isso que eu quero, Pai, glorifica-me novamente. E é isso que ele nos dará também, que tenhamos participação neste relacionamento de glória. Eu não sei se você já teve a experiência
Todos já tivemos, não é? De olhar para um relacionamento entre terceiros. Um relacionamento que é tão bom. E de certa forma desejar aquilo para você também. Talvez você tenha olhado amigos, pessoas que são amigas umas das outras, e você percebe a cumplicidade, o companheirismo que aquelas pessoas desfrutam entre si. E talvez você pense, eu não tenho um amigo assim. Eu desejaria fazer parte deste relacionamento, ou ter um relacionamento dessa maneira. Ou talvez um casamento, você observe um casal muito unido, muito cheio de amor e respeito um pelo outro, e você desejasse, eu queria que o meu casamento fosse assim, ter um relacionamento assim. E talvez ficamos pensando, entristecidos, por não ter este privilégio, esta oportunidade. Meus irmãos, o maior e mais glorioso relacionamento que existe, é o relacionamento entre o Pai e o Filho. Entre Deus o Pai e Deus o Filho, é um relacionamento pleno de amor, é um relacionamento perfeito em todas as coisas, é um relacionamento onde não há decepções, onde não há pecados ocasionais, onde não há tristeza alguma, é um relacionamento que só produz alegria. Até mesmo os melhores relacionamentos aqui na terra ocasionalmente causam tristezas, não é? Mas o relacionamento de Deus e o Pai, Deus o Filho, é um relacionamento de perfeita unidade um com o outro. Onde o Pai constantemente alegra o Filho, onde o Filho constantemente alegra o Pai. Por isso o Pai anunciou para que todos ouvissem: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele me traz alegria e prazer, e vemos o Pai e o Filho ter deleite um no outro. E como filhos adotados, quando Cristo voltar a desfrutar, ou já voltou na sua ascensão, a desfrutar deste relacionamento com o Pai perfeito, será que ficaremos à margem, olhando o Pai e o Filho se relacionando em perfeito amor de longe, apenas admirando? Não. Seremos herdeiros daquilo que Cristo pediu. E a glória que foi dada a Ele será compartilhada conosco. Nós desfrutaremos deste relacionamento tão misterioso, divino, entre as pessoas da Trindade. Faremos parte não como espectadores, mas como participantes do relacionamento do Pai com o Filho. Estaremos lá também, desfrutando deste amor. Essa parte da herança. E Cristo mesmo, Ele fala isso para nós nessa oração. Veja em João 17. Mais adiante no verso 24 Ele fala sobre isso. Pai, verso 17, verso 24 de João 17, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele diz: a minha glória, Senhor, o meu desejo, não é que meramente eu herde esta glória, não é que eu apenas esteja na presença do Senhor, mas eu, juntamente com os filhos do Senhor, estejamos todos juntos na família de Deus, desfrutando deste amor eterno. Essa é a herança que o Senhor tem reservado para nós, cordeiros com Cristo. Aquilo que Cristo desejou será nosso também. Eu lhe pergunto: você anseia por isso? Você tem desejos de estar onde Cristo está? De estar na presença plena de Deus, onde não é mais obfuscada pelos pecados desta condição, mas desfrutar da plenitude do seu amor? Isso é parte da herança. Mas, meus irmãos, a herança não é apenas isso. Por mais glorioso que isso seja, há mais ainda. E talvez o foco do apóstolo Paulo aqui em Romanos esteja justamente num outro aspecto. A herança, meus irmãos, diz respeito não apenas coisas que serão feitas por nós, mas essa herança diz respeito a coisas que serão feitas em nós. Por nós, meus irmãos, o Senhor nos dará estar lá, estar com Cristo, estar com Deus, Deus se manifestar a nós,
Mas quando ele fala desta herança, meus irmãos, ele fala de algo que será feito em nós. Veja, quando ele diz aqui no verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Não apenas testemunharemos de uma certa glória que existe, mas nós seremos glorificados. E veja o verso 17, ou melhor, o verso 18 também traz a mesma ideia, de forma ainda mais nítida. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Não será apenas uma glória que será revelada a nós, mas uma glória que será revelada em nós, por meio de nós, na nossa condição, daquilo que diz respeito à nossa identidade, naquilo que nós somos. O verso 23 traz mais luz a respeito disso. Veja. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui está, meus irmãos, um aspecto precioso dessa herança que Deus tem para nós, o qual Ele chama de sua glória em nós, que diz respeito à redenção do nosso corpo. É a ressurreição dos mortos, meus irmãos. É aquele evento, quando o Senhor, no último dia, voltar Jesus Cristo em luz, em glória, e operar a ressurreição dos mortos. Este é o dia onde a glória será revelada em nós, onde seremos transformados. E o aspecto desta glória, meus irmãos, o que nos é fascinante é que será a glória, em alguns aspectos, obviamente, a glória de Cristo. Pois a Bíblia nos ensina que quando ressuscitarmos dentre os mortos, nós seremos como Ele é. Obviamente não na condição divina, mas na condição humana. Na condição humana de Cristo, Ele é um homem glorificado. Ele não é um homem como Adão, não é um homem sujeito à morte, não é um homem sujeito a enfermidades, não é um homem sujeito a nenhuma das limitações dessa vida maculada e amaldiçoada pelo pecado. Ele é um homem perfeito em glória. E seremos como Ele é. A palavra de Deus nos ensina isso. Filipenses, no capítulo 3, no verso 21, falando a respeito deste último dia e da ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso corpo de humilhação será transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3, 21. Igual ao corpo de sua glória. Meus irmãos, o Evangelho nos apresenta algo impressionante aqui. O Evangelho, meus irmãos, nos apresenta a glória de Cristo para ser contemplada. Mas o Evangelho nos apresenta também a glória de Cristo, que é impressa em nós. O Evangelho nos faz como Cristo é. Não apenas na conduta, mas até mesmo na nossa própria constituição. O que isso significa, meus irmãos, é claro, nós não sabemos por completo, é um mistério. Em 1 Coríntios 15, que nós lemos durante a liturgia, o apóstolo Paulo, ele fala que existe corpo terreno e existe corpo espiritual. Existe corpo corruptível, existe corpo incorruptível, e que nós, naquele último dia, a nossa corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade, a nossa mortalidade será revestida de imortalidade, teremos corpos celestes. O que significa? Seremos como Jesus. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, 1 João 3, verso 2, ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ainda não somos o que haveremos de ser. Ainda não tomamos posse desta herança. Ela ainda não nos foi concedida na sua plenitude. Mas, irmãos, existe para nós um futuro reservado por Deus, no qual nós seremos como Ele é. O que pode ser mais glorioso do que isso? De sermos como Ele é. Eu penso que se estivéssemos nessa nossa condição, na presença do Pai e do Filho, iríamos nos sentir estranhos, não é? Iríamos nos sentir, não pertencemos aqui. Pertencemos àquela terra lá, maldita. Pois aquela terra maldita é o nosso lugar, é onde nós nos sentimos adequados em casa. Mas Ele nos transformará de tal maneira que a presença de Deus será o nosso lar. Será onde estaremos bem e à vontade. Pois seremos como Jesus é. Que boas novas do Evangelho, não é? Essa transformação não apenas espiritual ou moral, mas uma transformação até mesmo física e corpórea. Livres de todas as dores, livres da morte, da corrupção, livres de toda e qualquer aflição. Em Apocalipse, no capítulo 21, o Senhor, Ele por assim dizer, Ele se gaba da sua noiva, naquela condição de glória. Quando Ele a descreve, a partir do verso 9 de Apocalipse, no capítulo 21, verso 9, Ele diz: então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Meus irmãos, aquilo que foi revelado para João a respeito de Cristo foi para ele impressionante em Apocalipse. Mas agora será mostrado para ele não o noivo, mas a noiva. E a noiva é mostrado para ele de uma maneira igualmente impressionante, igualmente cheio de fulgor, igualmente cheio de beleza. Ele diz o seguinte, continuando o verso 10: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e veja o que diz no verso 11, a qual tem a glória de Deus. Meus irmãos, receber a herança de Deus não é meramente contemplar a glória de Deus, é ter a glória de Deus. Ela será em nós, será refletida em nós. Não seremos meros espectadores dessa glória, mas participantes dela. Esse é o futuro que está reservado para os filhos de Deus. Futuro glorioso. Mas que, meus irmãos, a realidade é que está no futuro. E o presente dos filhos de Deus é bem diferente deste futuro. Alguém poderia concluir, e de fato muitos têm concluído, que ser filho de Deus no presente diz respeito a herdar posses e heranças e riquezas e uma certa glória que diz respeito a esta vida e que é terrena. Quantos nos dizem: eu sou filho de Deus e portanto eu mereço isto, eu mereço aquilo, eu irei repreender doenças, pois eu sou filho de Deus, ou então eu não aceito pobreza essa ou aquela, porque eu sou filho de Deus. De fato, meus irmãos, os filhos de Deus, em último lugar, na herança que nos está reservada, não experimentarão privações, não experimentarão dores, não experimentarão doenças, pobrezas ou coisas do tipo. Pelo contrário, terão nelas a glória de Deus. Mas no presente, o que nos é reservado é o sofrimento, gemidos e paciência. É isso que o apóstolo Paulo nos diz, veja no verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele
seremos glorificados. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é que o caminho que Cristo trilhou para receber a herança que o Pai tinha lhe reservado foi o caminho do sofrimento. Para que Cristo fosse glorificado à destra do Pai, com poder e glória, na condição de Deus homem, foi necessário que ele se humilhasse. E se humilhasse na condição de um servo, se humilhasse na condição de obediente até a morte, e não meramente qualquer morte, mas a morte de cruz, isto é, a morte de um maldito amaldiçoado. Ele sofreu para entrar na posse da sua herança. E meus irmãos, esse paradigma da vida de Cristo é o paradigma para a vida de todos aqueles que são filhos de Deus. Fomos adotados à família de Deus. Sim, temos os privilégios de chamá-lo de nosso Pai, mas iremos então trilhar os caminhos do nosso Senhor. E o caminho dele é o caminho da cruz, é o caminho do sofrimento. Se com ele sofremos no presente, também com ele seremos glorificados no futuro. De modo, meus irmãos, que o nosso presente é caracterizado por isso, sofrimento, não apenas sofrimento, gemidos de sofrimento. E é interessante o que o apóstolo Paulo ele faz aqui, ele nos traz, a partir do verso 19, o paralelo, ou melhor, a postura da própria criação, para mostrar que a nossa presente condição é uma condição de sofrimento, sim. A partir do verso 19, ele diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita, isto é, no presente, à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquela que o sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele personifica a criação de Deus como se fosse uma pessoa. Quando ele se refere à criação, ele está se referindo a toda a criação, exceto os homens. Os homens são também criaturas de Deus, mas aqui ele nos coloca numa condição separada para fazer um contraste entre nós e o resto da criação. E o que ele nos mostra, meus irmãos, é que o resto da criação, tudo aquilo que o Senhor fez, está numa espécie de cativeiro, numa espécie de sujeição à futilidade ou à vaidade, numa angústia e num gemido intenso, o qual Deus mesmo sujeitou a criação a essa presente condição. Quando ele fala no verso 20 que a criação está sujeita à vaidade, ele está nos ensinando, meus irmãos, que a criação, no presente momento, não experimenta, ou não vive, ou não expressa aquilo que ela foi criado para expressar. Meus irmãos, quando Deus criou o mundo, e nós lemos isso em Gênesis 1, cada aspecto da criação de Deus recebia aquela afirmação de Deus, viu Deus aquilo que ele criou, e eis que era bom. Tudo que Deus criou era bom. Tudo. Tal ponto de no sétimo dia o Senhor parar e contemplar a obra que ele fez. A obra que como Criador fizera. Pois aquela obra manifestava uma coisa, sobretudo, a glória da bondade de Deus. Pois tudo era bom. Porém, meus irmãos, por conta do nosso pecado, em Adão, a própria criação foi sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui quer dizer aquilo que não tem propósito. Ou melhor, aquilo que não está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. E de fato a criação hoje, ela não manifesta unicamente e exclusivamente a bondade de Deus. Mas a criação também manifesta a ira de Deus. E ela não foi criada para isso. E foi o próprio Deus que a sujeitou assim. Na queda,
Quando nós pecamos, Deus amaldiçoou a criação. Gênesis 3:17. Gênesis 3:17, o Senhor diz o seguinte: Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Maldita. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida, e ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Meus irmãos, antes da queda só existiam rosas. Depois da queda, nas rosas cresceram os espinhos, cardos e abrolhos, maldição, dificuldades, que isso traz um reflexo para nós. Aqui, com respeito ao trabalho, o homem agora não poderá cuidar da terra sem encontrar dificuldade, pois a terra vai oferecer resistência a ser cultivada pelo homem. O homem agora vai cultivar no suor, na dificuldade, enfrentando cardos e abrolhos, e não era para ser assim. Meus irmãos, essa maldição não diz respeito apenas à dificuldade do plantio, cardos e abrolhos, espinhos, mas diz respeito a tudo aquilo que nesta terra demonstra uma certa desarmonia. Terremotos, maremotos, secas, incêndios, queimadas, furacões, catástrofes. Tudo isso, meus irmãos, é a terra mostrando que está amaldiçoada, que está sujeita à vaidade, é a terra gemendo. O próprio salmista fala isso no Salmo 107. Salmo 107, a partir do verso 33. Veja o que o salmista diz aqui. Salmo 107, a partir do verso 33, ele fala que Deus converteu em rios, em desertos. Salmo 107, verso 33, que ele, isto é Deus, converteu rios em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado. Por quê? Por causa da maldade dos seus habitantes. Meus irmãos, a terra geme por nossa causa. Ela sofre. Quando olhamos os catástrofes, meus irmãos, quando olhamos todas as dificuldades, tudo que acontece de calamidades naturais, não é tão natural assim. Aquilo que chamamos de calamidades naturais, meus irmãos, são maldições da parte de Deus por causa do nosso pecado. E isso não aconteceu apenas na queda, não. Essa maldição foi agravada no dilúvio também, com respeito aos animais. Meus irmãos, depois da queda, o Senhor amaldiçoou a terra, mas no dilúvio o Senhor amaldiçoou os animais. Porque quando o homem caiu em Adão, a relação com os animais, nossa com os animais, não foi alterada. Os homens ainda viviam em harmonia com os animais. Os homens não comiam os animais. Não sei se os irmãos já notaram isso. Em Gênesis 1, quando o Senhor cria o homem e os animais, ele diz que apenas as ervas e as sementes e os frutos seriam o nosso alimento. Homens não comem animais, animais não comem animais. O Senhor criou o mundo assim. E mesmo depois da queda, continuou assim. Homens não comem animais, animais não comem outros animais. Mas veja o que aconteceu na época do dilúvio. Gênesis 9. Depois do dilúvio, uma espécie de nova criação. Depois que o mundo inteiro foi destruído por causa do pecado, veja o que Deus fala a Noé. Em Gênesis 9, a partir do verso 1, ele abençoa Noé, mas ele amaldiçoa também. Veja, Gênesis 9, a partir do verso 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas olha o que ele diz a partir do verso 2, a maldição que veio, que foi agravada. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra,
e sobre todas as aves dos céus. Agora existe hostilidade entre os homens e os animais. E tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. O Senhor altera a dieta do homem. Ele diz: agora você vai ter que matar para comer. Numa caçada, cheia de pavor e medo, de talvez ser devorado pelos animais, os animais terem medo de vós, a harmonia da criação se perdeu. A maioria de nós amamos comer carne, não é? Aquele pedaço de picanha, aquela camada de gordura, que delícia. Mas aquilo representa uma terra amaldiçoada. Podemos comer. Deus mandou que comesse. Mas o significado, meus irmãos, é de uma terra amaldiçoada, onde não há harmonia entre os elementos da criação que estão se matando. E deve se matar. Não estou aqui defendendo veganismo, nem nada do tipo. Deve comer, que Deus mandou que comesse. Mas para representar isso, essa desarmonia. E por isso, meus irmãos, a criação geme. A própria criação está em angústias dessa condição presente, pois ela é habitada por homens que ainda estão em pecado. Mas os justos, eles devem cuidar da criação de Deus. Provérbios, interessante esse versículo, Provérbios 12, verso 10 diz o seguinte: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O justo, ele cuida da criação, deve cuidar da criação de Deus, mas a criação ainda assim continua a gemer. E ela geme esperando o quê? Veja o que diz o texto para nós. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, essa terra que nós habitamos hoje, ela está igualmente ansiando pela nossa ressurreição. Ela está ansiando para que nós, os filhos de Deus, tomem plena posse da herança que nos foi dada, para que novamente ela seja habitada, não por homens maus, mas que ela seja habitada por aqueles que refletem a glória de Deus e vivem em harmonia com Deus e com toda a criação. Ele fala sobre isso nessa passagem. Isaías, meus irmãos, ele profetiza a respeito desse dia maravilhoso de uma forma muito linda. Veja em Isaías no capítulo 11, a partir do verso 6. Todo o capítulo é maravilhoso, ele está descrevendo aquilo que ele chama de novos céus e nova terra, a restauração de todas as coisas, o dia onde Deus irá manifestar plenamente a sua glória. E a partir do verso 6, olha como ele descreve a relação do homem com a criação. Ele diz: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, isto é, das cobras, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, sem medo, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, a herança que nós temos diz respeito a toda uma restauração do cosmos criado por Deus, onde criancinhas meterão as mãos dentro de uma toca de animais peçonhentos e não haverá problema.
onde não haverá mais morte, não haverá mais pavor, não haverá mais medo, e a própria criação geme, ansiando por esse dia. Mas ele diz no verso 23, Romanos 8, verso 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, a presente condição da criação e dos homens, que também são criação, mas perceba aqui a diferença que o apóstolo Paulo faz, é de que todos estamos gemendo, ansiando por esse dia. Nós também não aguentamos. Embora filhos de Deus, ainda sofremos. Quando ele diz aqui que nós temos as primícias do Espírito, ele está querendo dizer o seguinte: ao termos o Espírito Santo, nós já temos a garantia de que herdaremos a herança. As primícias, meus irmãos, diz respeito àquele primeiro fruto que surgia depois do plantio e que anunciava outros frutos que se seguiriam. Então, se tem a primícia, vai ter uma colheita farta. E ele está dizendo que nós temos as primícias do Espírito, nós já temos o Espírito, então isso é a garantia de que sermos herdeiros das coisas de Deus. Mas mesmo tendo a primícia do Espírito, gememos angustiados nessa vida de sofrimento. Tantas razões para sofrer, não é? Que ainda experimentamos. Tantas razões. O próprio Senhor Jesus, ele era conhecido como um homem de dores, que sabe o que é padecer enquanto esteve aqui. Angústias mil. Essa vida é um mar de lágrimas. E nós ansiamos muito para que o dia da ressurreição chegue o quanto antes. Especialmente os que têm as primícias do Espírito. Gemem ainda mais. Porque nós sabemos que há algo que nos aguarda muito melhor, e que portanto queremos logo chegar lá, queremos logo que Deus manifeste a sua glória, e gememos ainda mais. Eu pensei no seguinte, meus irmãos, como uma espécie de ilustração para compararmos e nos ajudar a entender essa realidade. Pensem numa criança que foi adotada de um país distante, subdesenvolvido. Eu pesquisei qual era o país mais pobre do mundo, a República Democrática do Congo. O país mais pobre do mundo, mais miserável. Imagine alguém vindo do país mais rico do mundo, adotando alguém do Congo. E preencheu todos os papéis, resolveu toda a burocracia entre os países, e recebeu o certificado, adotado. E agora você pode ir pegar aquela criança. E ao receber o papel, meus irmãos, aquela criança já é sua. Ela já tem pai e mãe, e que não pertencem àquele país miserável. Ela já tem uma certeza de que em breve ela sairá dali. Mas ela ainda está lá, aguardando que você vá buscá-la. Que enquanto ela está lá, que angústia! Eu já tenho pai e mãe, eu já recebi o certificado, as autoridades me disseram: você foi adotado, agora você tem pai, agora você tem mãe. Eles até mandaram uma foto deles, aqui são eles, mandaram presentes, você pode falar com eles ao telefone. Mas eles ainda não chegaram. Talvez demore um mês, não sei quanto tempo ainda para que aquela criança seja resgatada. E enquanto ela espera, de que maneira ela espera? Acomodada, é isso mesmo, isso aqui é a minha vida? Ela espera gemendo. Eu quero, chega. Ela conta os dias, ela está ansiosa para que seja resgatada da sua condição vil, levada para casa, cuidada. É assim que nós estamos, meus irmãos. Nós já fomos adotados, temos a primícia do Espírito, somos legalmente filhos de Deus, podemos chamá-los de pai, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não estamos em casa, ainda não estamos na casa do Pai, ainda estamos no mundo amaldiçoado, gemendo, angustiado, onde existe a morte, homens se matam, onde existe o pecado,
E gememos angustiados, ansiando por isso. É interessante, essa palavra gemido diz respeito ao gemido que uma mulher dá ao dar à luz. Não é o gemido do mero sofrimento. É o gemido da expectativa de dar à luz um filho. Ela sofre. Mas ela sofre na expectativa do que virá em breve. Que esse é o gemido dos filhos de Deus. Eles sofrem para dar à luz. Estamos em trabalho de parto, sofrendo, angustiados, na expectativa de que venha logo a luz, que é Jesus Cristo, que brilhe sobre nós, não pela fé, mas que Ele manifeste a sua glória a nós e em nós. E por isso gememos. Interessante, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele traz essa analogia. Quando Ele nos fala a respeito da mulher que está para dar à luz. Veja, deixa eu achar aqui na passagem, onde Cristo fala sobre isso. Em João 16, a partir do verso 21, justamente falando a respeito de aspectos escatológicos, a respeito da volta do Senhor Jesus, do seu retorno, Ele diz o seguinte, em João 16, a partir do verso 21, Ele fala: a mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa é a nossa presente condição, meus irmãos. Gemendo, sofrendo, e que, portanto, devemos ter, qual é a aplicação do apóstolo Paulo? Paciência. É isso que ele fala a partir do verso 23, ou melhor, do verso 23 e 24. Veja, e não somente ela, verso 23, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas veja o que ele diz no verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é o seguinte: o Evangelho existe imediatamente quando abraçamos o Evangelho, concretização real de certas bênçãos. Mas o Evangelho é também esperança. O Evangelho diz respeito a coisas que serão dadas no futuro. Não são coisas que se veem, são coisas que se esperam. E se devemos receber a esperança, então devemos aguardar com paciência. Tudo isso ele escreve, meus irmãos, para que o povo suporte as aflições e aguarde a manifestação da glória. E o grande encorajamento que ele dá é o que ele diz no verso 18 que pulamos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É assim que o apóstolo Paulo tem paciência e aguarda os gemidos e os sofrimentos, porque ele está convicto, ele está seguro e certo de que a glória que será revelada é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que pode ser experimentado aqui. Ou como ele diz, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esse sofrimento gemido, em comparação com a glória que há de ser revelada, se torna leve e momentâneo.
Essa vida parece tão longa, não é? Eu fico pensando em Matusalém, 969 anos de sofrimento e gemido, misericórdia. Eu não queria viver tudo isso. Vivemos 80, 90, 100 anos, uma vida difícil. O próprio Jacó, quando chegou no Egito e Faraó lhe perguntou quantos são os dias do Senhor, ele respondeu: poucos e maus. Poucos e maus. A vida de angústia, de sofrimento. Se a vida é assim. E por vezes parece, ele falou poucos, mas nossa perspectiva parece que demora tanto. Mas quando a glória se manifestar, será leve e momentâneo. Olharemos para trás e teremos dizer: foi só isso que eu tive que suportar para receber isto de glória? Não foi nada? Enfrentaria 1000 vezes, 1000 vidas, enfrentaria 1000 angústias, para receber esta glória do Senhor, 10 vezes mais. É isso que o apóstolo nos diz. As mães sabem o que é isso, pois elas reclamam do parto, aquele sofrimento, aquela luta, toda a gestação, do dia do parto, aquela dor, aqueles gritos inigualáveis. Quando nasce o filho, ela: eu quero outro, eu quero outro. Como diz o Senhor Jesus, ela esquece da dor, pela alegria de trazer à luz um filho. E assim, meus irmãos, nós não sabemos ainda o que será a esperança. Sabemos pelo que a Bíblia ensina, mas não vivemos, não sabemos na prática. Mas que possamos crer pela fé e ter a convicção do apóstolo Paulo, ter a certeza, ter por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza de que vale a pena sofrer por Cristo? Vale a pena sofrer com Cristo, para ser herdeiro com Cristo? Alguns não acham que vale a pena. Alguns, de fato, quando ouvem o Evangelho, se animam até, abraçam o Evangelho, dizem que creem em Cristo por um tempo, mas vêm as perseguições, vêm as dificuldades, desistem. O próprio Senhor Jesus falou isso sobre a parábola do semeador. Solo rochoso, aqueles que recebem a palavra semeada, mas por conta das aflições, do sofrimento, das dificuldades, não cresce a raiz, murcha, seca, e se perde a esperança da glória. Outros perdem a paciência de esperar a manifestação da glória, sabe por quê? São imediatistas e querem a glória logo, e portanto irão buscar a glória deste mundo. São as fascinações da riqueza, são aqueles que foram semeados entre os espinhos. O Senhor diz: são aqueles que foram semeados, estão no meio de riquezas, e os cuidados desse mundo, e as fascinações desse mundo, e os prazeres dessa vida sufocam a palavra. Estão mais preocupados com as coisas desse mundo. Perdeu o brilho da glória do porvir, e vê o brilho desvanecente, parco deste mundo, que os atrai mais do que a glória do porvir de Cristo Jesus. E por isso perdem a esperança também. Mas o crente, ele tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. O verdadeiro crente, ele olha para o alto, para onde Cristo vive, e de onde voltará outra vez, para resgatar os seus filhos e lhe dar uma herança incorruptível. Os seus olhos estão fixos no Senhor. Eu lhe pergunto: você está gemendo nessa vida? É muito estranho quando o crente está muito confortável nesta vida, quando parece que ele se sente em casa aqui. Tem crente que não quer morrer de jeito nenhum. Se pudesse, vivia para sempre.
Parece que gosta dessa vida. E precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com isso. O Senhor nos dá deleites nessa vida, Ele nos dá pela sua misericórdia. Mas que elas não roubem o nosso coração. Que elas não sejam maiores do que o deleite que temos pela expectativa daquilo que será revelado a nós. E que o nosso amor a filhos, a trabalho, a prazeres, até mesmo lícitos, eu não estou falando nem de pecado, eu estou falando de coisas boas, não nos façam nos apegar demais a esta vida, mas que possamos gemer verdadeiramente. O crente geme com a criação, porque o que ele espera é a redenção dos nossos corpos. Você tem essa expectativa da ressurreição? Meus irmãos, nem aqueles que já morreram estão satisfeitos. Aqueles que já morreram, que são crentes, estão em espírito com Deus, estão clamando pela ressurreição. Em parte eles já foram livres dessa angústia, mas eles clamam. Apocalipse nos diz: até quando, Senhor? Até quando? Até quando queremos a ressurreição? A nossa expectativa não está nos céus, viver eteriamente nas nuvens. Nossa expectativa está no novos céus e nova terra, quando Cristo voltar, e viveremos aqui nesta terra restaurada, renovada, glorificada por Deus, em perfeita harmonia uns com os outros, com a criação e com o nosso Senhor. Que expectativa de glória! Parece tão utópico, não é? Mas é. Parece tão perfeito, mas é. Parece que nem é real, mas é real. O Senhor voltará. Esse aqui nos dá força para perseverar. Mas há uma herança também para aqueles que desprezam a Cristo. O Senhor fala sobre isso em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21, ele continua, nós lemos uma parte, ele descrevendo a noiva, que é a igreja. Mas veja a partir do verso 1, que nós não lemos. Apocalipse 21, a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas veja o que ele diz daqueles que rejeitam a Cristo. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, isto é, aos que não têm fé, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aquele que vem e bebe de graça da água da vida herdarão todas as coisas com Cristo. Mas os incrédulos e os que vivem em pecado herdarão fogo que arde com enxofre. Dois destinos tão claros, que Ele nos ensina. Escolhei, pois, o bom caminho. Venha e beba de graça. Você não precisa fazer por merecer, para fazer parte dessa família. Mas crê naquele que fez. Crê em Jesus.
Venha e beba de graça, diz o Senhor, da fonte da água da vida. Que o Senhor nos abençoe. E Ele volte logo. E silencie os nossos gemidos. E em vez de gemidos, nos dê um canto de júbilo ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.